Uhum. Agora é assim. A gente entra, fica um tempo enorme. Aqui para mim ainda não entrou nada. Nem notificou. E ela está aqui do meu lado, no celular. Não entra nada. É, a vez está levando às vezes 5 minutos. Não entrou ainda não. Alguém já entrou? Ninguém. Entrou o Luiz Mota primeiro. Luiz Mota é esperto, ele entra para algum lugar aí. O João Carlos entrou também. Bom, vamos começar, porque senão esse negócio custa a beça. É, esse. Eu vou começar uma introdução e o título a gente vai falando daqui a pouco qual é esse título realmente, né? Olha só, por que desse evento de hoje, né? Porque nós vamos, no fundo, falar sobre, lá por umas 8 horas, eu boto um vídeo sobre a música primeiro, depois um vídeo, até lá seus 15, 20 minutos, 15 por aí, o outro depois põe sobre cinema também, né? Mas eu vou fazer uma coisa assim, uma coisa anterior a isso, tá certo? Vocês vão saber por quê, olha só. Uma introdução primeiro. Acabei criando um livro, tá? Por que desse evento Minutos de Cultura? Antes de responder de pronto a esta pergunta, eu vou relatar apenas uma dificuldade para quem quer colaborar na formação de mamerritos, ou seja, de messiânicos que estudam e praticam os ensinamentos do Messias Meixo Sama, que é o da pouca cultura existente e ou quando existe alguma coisa de cultura, ela é predominantemente materialista. Olha só que problema, né? Por exemplo, quando o Messias escreve, recentemente o doutor Iuquá recebeu o Prêmio Nobel de Ciência Teórica. Dizem que o doutor Iuquá recebeu o referido prêmio graças ao fruto obtido pela sua descoberta aos apenas 28 anos de idade sobre a teoria básica da ciência atômica. Refere-se à descoberta do meson, que com a fusão com o elétron gera a força. Posteriormente, os físicos americanos Anderson e Nettenmeyer descobriram, por acaso, nas fotografias tiradas durante a observação dos raios cósmicos, o rastro das partículas identificadas como partícula Iuquá. Assim, a teoria Iuquá foi comprovada por meio de experiências. Vou explanar a seguir a minha opinião a seu respeito. Atualmente são reconhecidas 5 tipos de meso. Aí, o mimeso, positivo e negativo, o pepeso, meso positivo e negativo, e o meso neutro. Aí eu falo o seguinte, ó, imagine
Se alguém está entendendo que a grande massa não tem cultura, não vai entender o que é meso, nem o que é meso positivo, meso negativo, não está entendendo nada, tá certo? Aí eu boto assim, imagine as dificuldades que eu me deparei quando elaborei e ministrei o curso Física Moderna e Ciência Espiritualista. Já imaginaram para eu chegar à teoria da relatividade física quântica? E quando o Meixo Sama diz, como se trata de um ensinamento novo, que não pertence exclusivamente nem à religião, nem à filosofia, posso dizer numa explicação meia forçada que é uma filosofia religiosa. Vocês podem imaginar, quando elaborei e ministrei um curso de 2 anos sobre religião, religiões, outro sobre filosofia e Messias, e mais um outro sobre filosofia religiosa do Messias, Deus ao reino do céu na terra. Imaginaram? E quando o fundador da Igreja Messiânica Mundial diz que a Igreja Messiânica Mundial, né, ele fala assim, a Igreja Messiânica Mundial não é uma religião. Se explicarmos em poucas palavras, ela é a cultura revolucionária. Olha só. Mundial. Epa. Está dizendo que a Igreja Messiânica não é uma religião. Se explicarmos em poucas palavras, ela é a cultura revolucionária mundial. E imaginar eu elaborando e ministrando o curso Revolução Messiânica e pensando que se essa cultura revolucionária mundial não for implantada, não se tem cidades messiânicas nem paraíso na Terra. Vão ficar ameaçados pela hegemonia cultural marxista de Gramsci ou da continuidade da hegemonia cultural burguesa, capitalista. A gente faz, ou então vai ficar subjugado. Mais uma vez o fundador. A cultura existente até agora era apenas uma circunferência sem um ponto no centro. Eu sempre falo sobre a teoria dos 99% e do 1%. Se numa circunferência entrar um ponto, significa que por meio de 1% modifica-se 99%. Em outras palavras, representa destruir 99% do mal com a força de 1% do bem. Seria o mesmo que tornar branca uma circunferência preta unicamente com a força desse 1%. Relacionando isso ao mundo significa colocar conteúdo, ou melhor, colocar alma numa civilização vazia. Assim estamos vivificando a civilização que até agora só apresentava a forma, como se fosse um objeto inerte. É o nascimento de um novo mundo. Aí lá vou eu. Imagine quando não existe nem o círculo para se pôr o ponto. Entendeu como é que é? Imagina isso, que não é pior. Porque quando a pessoa tem algo, fala qualquer coisa da cultura, sei lá, economia, ou qualquer uma, agricultura. O pessoal tem a convencional, por exemplo, mas tem horas que a pessoa não tem cultura sobre nem a coisa convencional. E aí você quer colocar uma outra. E aí como é que fica? Continuando, mais uma vez o Messias. A Bíblia foi escrita posteriormente. Assim também eu prego de acordo com a ocasião, mas quem vai organizar meus ensinamentos são vocês. Portanto, não há necessidade de me ficarem fazendo perguntas a toda hora. Os jovens daqui para frente precisam compreender bem os ensinamentos. Se não assimilarem sua natureza ideológica, não conseguirão realizar bons resultados. Imagine o meu esforço em obedecê-lo, criando a Bíblia do século XXI, com 18 áreas de conhecimento e dando cursos a respeito, para, na maioria das vezes, para a pessoa, né, com pouca cultura, e pior, não tendo consciência de não a ter, de quase não conhecer. Olha o problema. Pois bem, se vocês imaginaram isso tudo, podem compreender a razão desse evento Minutos Culturais.
Em poucas palavras, é de oferecer uma base mínima de cultura em poucos anos e, de cada encontro, em poucos minutos, imaginar o desafio? Neste evento Minutos de Cultura, ele compreende 16 conteúdos, que compreendem temas e estes tópicos do tema, e tem pontos dos tópicos. Um desses desafios complicados, desses 16 temas, é o da música. Devido à expô-la, envolve conhecimentos peculiares. Por exemplo, basta indagar o que ela é para prontamente surgir a necessidade de 7 abordagens sobre esta questão, quais sejam: definição. Tem a abordagem naturalista, tem a abordagem funcional, artística e espiritual, tem a definição negativa, tem a definição social, história da música, teoria musical, aí tem que se ver a análise musical, gêneros musicais, crítica musical, né? Tem a educação musical, né? Tem a atuação performance, que são os solos e conjuntos, o evento musical, como o festival de música, né? Composição audiovisual, como banda sonora. Bom, se ainda não deu para imaginar a complexidade da música, leiam este final estimulante para uma música de Beethoven. Olha só. O tom de Mi maior do quinto movimento é um irmão otimista da triste tônica em Dó sustenido menor, e seguindo a convenção, um scherzo despreocupado se alterna com um trio contrastante. De modo incomum, porém, Beethoven não só estende a forma ABA convencional, com mais uma repetição do trio e scherzo, como faz em várias outras obras, como termina com uma repetição reduzida de cada tema. Eu botei assim: procure explicar cada uma dessas palavras como o tom, Mi maior, movimento, scherzo, forma ABA, etc. É óbvio que não se vai explicar tudo o que pretende explicar, não é detalhado e nem com profundidade, pois não se pode perder de vista o foco, que é de apresentar tópicos de temas musicais em cerca de 10 a 15 minutos. Então, Minutos de Cultura, 2 pontos, aí vem, palavras sobre a música. São lives preparatórios para o tópico a ser desenvolvido, com o objetivo de falar apenas a respeito de palavras citadas nele, com o objetivo de proporcionar um pouco de esclarecimento. Por exemplo, na primeira postagem, que já fizemos, já botamos lá, que foi música, introdução, né? Foi a Sagração da Primavera, do Igor Stravinsky, né? Eu tive a preocupação, além de pôr um trecho desta música, deu um certo trabalhinho, né? Custo econômico e custo de tempo. E agora estou tendo a preocupação de abordar sobre a música em geral, ou tão somente ficar restrito ao que se vai tratar aqui neste conteúdo, que são música de 12 tons, música de câmara, música programática, música serial e música concreta. Então vamos iniciar isso considerando essas duas preocupações, ou seja, com a música em geral e com esses tipos de músicas, entendeu? Feito essa introdução, aí vem o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer sempre assim. Vamos fazer umas palavras antes de colocar o vídeo para vocês, entendeu? É claro que essas primeiras aqui são um pouco maiores, mas depois vai diminuindo, tá? É sempre assim para quem, no início, por exemplo, falando sobre a música em geral. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar vai ser sobre a definição dela, o que é música. E, ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre aqueles 5 tipos de música, entendeu? Por que razão? Porque isso é falado, né, foi falado já na introdução, né, a Sagração da Primavera, do Igor Stravinsky. Como eu fui falando, foi saindo algumas coisas ali.
Então eu fiquei com medo que as pessoas não conheçam, eu estou botando. E hoje, que é da música, hoje, quer dizer, que eu vou mostrar para vocês depois, é a questão da música clássica, vai de 1000 a 1400 depois de Cristo. Né? É uma introdução que eu estou fazendo dessa música clássica e vou apresentar o Ódios Cantantus, do século X. Então, tendo em vista que as palavras, essa da é um live preparatório para estes dois tópicos, então vamos fazer essa introdução à música de 1000 depois de Cristo até os dias atuais, que é uma introdução geral da música, e vamos fazer a introdução da música clássica, que é de 1000, como eu falei, depois de Cristo a 1400 depois de Cristo. Tem algumas mais pessoas entraram? Tem. Que até agora não entrou no meu celular. Engraçado, né? É. Bom, palavras 1. Na próxima vez, que vai ser amanhã, eu vou falar palavras 2. Palavra 1. Vamos começar com a definição de música. A música é uma manifestação humana que contém e manipula o som e o organiza no tempo. Agora que entrou para mim. 17 minutos depois. Então, música é essa manifestação humana, não é de animal, não, assim, né? Manifestação humana que contém, né, e manipula o som e organiza ele no tempo. Ela também pode ser definida como uma forma de linguagem que se utiliza da voz, instrumentos musicais e outros artifícios para expressar algo a alguém. Um dos poucos consensos é que ela consiste em uma combinação de sons e de silêncios. Numa sequência simultânea ou em sequências sucessivas e simultâneas que se desenvolve ao longo do tempo. Nesse sentido, engloba toda a combinação de elementos sonoros destinados a serem percebidos pela audição. Isso inclui variações nas características do som, por exemplo, altura do som, duração, intensidade, timbre. Você para o timbre. Todos os instrumentos têm sua voz, não é só a voz humana. Então, se você toca um dó numa flauta, é diferente de tocar um dó no piano. O timbre é diferente. Aí, que pode ocorrer sequencialmente no ritmo e melodia ou simultaneamente na harmonia. Ritmo, melodia e harmonia são entendidos aqui apenas em seu sentido de organização temporal, pois a música pode conter propositadamente harmonias ruidosas, que contêm ruídos ou sons externos ao tradicional, e arritmias, fora do ritmo, ausência de ritmo formal ou desvios rítmicos. E é nesse ponto que o consenso deixa de existir. As perguntas que decorrem desta simples constatação encontram diferentes respostas se encarada do ponto de vista do criador, que é o compositor, do executante, que é o músico, do historiador, do filósofo, do antropólogo, do linguístico ou do amador. Não é verdade? Depende. Cada um tem uma perspectiva. E aí, as perguntas são muitas. Quer ver? Umas 3 perguntas só? 3 ou 4, 5, sei lá. Toda combinação de sons e silêncios é música? Música é arte? Ou de outra forma, a música é sempre arte? A música existe antes de ser ouvida? Né? Porque tem gente que fala assim, tá fazendo aquelas estátuas, aquelas coisas. O cara que vai fazer aquilo é como se já estivesse vendo o que está lá dentro. Ele só ficasse fazendo, entendeu? Então, a música é arte? Não, a música existe antes de ser ouvida? O que faz com que a música seja música é algum aspecto objetivo? Ou ela é uma construção da consciência e da percepção? A música expandiu-se ao longo dos anos e atualmente se encontra em diversas utilidades, não só como arte, mas também como uma militar, educacional ou terapêutica, musicoterapia.
Além disso, tem presença central em diversas atividades coletivas, como rituais religiosos, festas, funerais. Entretanto, quer seja formuladas por músicos, musicólogos ou outras pessoas, elas se dividem em duas grandes classes. Uma abordagem intrínseca, imanente e naturalista. Essa que eu estou chamando, então, que seria a abordagem naturalista. Não vou falar muito, porque eu quero cortar muita coisa, mas está entendendo a abordagem naturalista, né? É você começar a ter os sons próximos da natureza, tá certo? Contra uma outra, que a considera, antes de tudo, uma arte dos sons e se concentra na sua utilização e percepção, que é o quê? É uma abordagem funcional, artística e espiritual. Tem as definições negativas também. Uma vez que é difícil obter um conceito sobre o que é a música, alguns tendem a defini-lo pelo que não é. Então vamos lá. A música não é uma linguagem normal. Claro que não. Você tem uma linguagem verbal, que muita gente já não leva em conta. Imagina levar em conta uma linguagem musical. Não tem isso, não. E faz uma das partes da aprendizagem. Primeira parte da grande aprendizagem. Sabe qual é? Não é ouvir, não. Escutar. Escutar é algo semelhante, como se dissesse assim, foca com a sua vista em algum ponto. Você pode, inclusive, fechar a tua vista. O ouvido tu não consegue fechar, né? Você vai escutar. Aqui não, você fecha e não está vendo. Mas aqui você dirige, foca, concentra. Aqui você tem que fazer a mesma coisa. Isso é para tudo, viu? Essa aprendizagem não é só para música. Logo de pequenininho, eu botei meus filhos logo concentrados. E aí deu certo. Porque eu sei que depois, para botar, saindo dessa data, o cara fica lendo a coisa, não concentra, escuta alguma coisa, ele vê alguma coisa, está sempre fugindo, né? Então, a primeira coisa para musical, você quer aprender realmente, você escuta. Ó, né? Essa é a primeira coisa que tem que ter. Tem que ter memória, né? Tem que ter linguagem. Você tem que conhecer essa linguagem musical. Eu fui querer dizer assim, como é que eu vou fazer para explicar tonalidade para as pessoas? Pô, se eu for explicar tonalidade musical, eu tenho que ficar botando muitas coisas, que vai entrar nos sustenidos, vai entrar nas pautas, vai entrar muita coisa que tem que fazer, né? Então, depois disso, para a aprendizagem, você vai para a escuta, vai para a memória, vai para a linguagem, aí você vai para a singularidade. Você tem alguma coisa de diferente, né? E aí, finalmente, a expressão. Hoje em dia, o que tem mais não tem, as músicas não são orgânicas, do ser humano, orgânico, organismo. As músicas são mecânicas, entendeu? As pessoas querem se especializar em técnicas e não conseguem jogar o sentimento para fora. Ele não sabe que arte é uma manifestação da verdade bem expressa pelo sentimento, né? Bom, mas senão eu vou começar a me perder, né? Vamos lá. Então, essa música não é uma linguagem normal. A música não é capaz de significar da mesma forma que as línguas comuns. Ela não é um discurso verbal, nem uma língua, nem uma linguagem no sentido da linguística, ou seja, uma dupla articulação de signo e significado. Não é isso. Mas sim uma linguagem peculiar, cujos modos de articulação signo musical e significado musical vêm sendo estudados pela semiótica de música. A música não é ruído. O ruído pode ser um componente da música, assim como também um componente essencial do som. Embora a arte do ruído teorizasse a introdução dos sons da vida cotidiana na criação musical, o termo ruído também pode ser compreendido como desordem. E a música é uma organização, uma composição, uma construção,
ou recorte deliberado, se considerarmos elementos componentes do som musical. A oposição que normalmente se faz entre estas duas palavras pode conduzir à confusão e, para evitá-la, é preciso se referir sempre à ideia de organização, né? Quando Varese e Schaeffer utilizam o ruído de tráfego na música concreta, ou algumas bandas de rock industrial, né, utilizam sons de máquinas, devemos entender que o ruído selecionado, recortado da realidade, reorganizado, se torna música pela intenção do artista, né? Mas a coisa é organizada, cara. Você já viu quando a pessoa vai cantar? O que é que a pessoa fala às vezes? Não está muito esquematizado, tem uma pequena orquestrinha ali, um negócio músico ali, né? Aí ela dá logo o tom, né? Tal coisa. Porque a partir dali é como se ela já tivesse próximo dos teclados do piano, ou lá o que seja o instrumento, e ela vai cantar em torno daquela região ali. Porque a voz dela dá para aquilo ali. Por exemplo, se uma pessoa é um soprano, ela é uma soprano, né? Ou um tenor, como é que vai fazer barítono, botar o grave lá? Tem que ir botando o agudo. Entendeu como é que é? Então é uma organização. A música não é totalizante. Ela não tem o mesmo sentido para todos que a ouvem. Cada indivíduo usa a sua própria emotividade, sua imaginação, suas lembranças, suas raízes culturais para dar a ela um sentido que lhe pareça apropriado. Podemos afirmar que certos aspectos da música têm efeitos semelhantes em populações muito diferentes. Por exemplo, a aceleração do ritmo pode ser interpretada frequentemente como manifestação de alegria, né? Um cara que seja muito virtuosíssimo na velocidade, que chama-se assim, duração da coisa, né? Ele vai com aquela habilidade, aquilo pode trazer não, assim, um cara vai sentindo, mas todos os detalhes, todas as sutilezas de uma obra, de uma improvisação, não são sempre interpretadas ou sentidas de maneira semelhante por pessoas de classes sociais ou de culturas diferentes. Aqui eu realço o seguinte: pessoas de alto nível vai ver a música de uma maneira. Pessoas de baixo nível vai ver a música de outra maneira. Entendeu? A música não é só representação gráfica. Uma partitura é um meio eficiente porque não tinha isso antigamente. As pessoas então não sabiam. Para eles ficarem mais ou menos, cada um com o seu instrumento, coisa assim, né? Ou com a própria voz, eles não sabiam qual era a intensidade do som, a elevação ou não. Era complicado fazer isso. É precisava muito treinamento às vezes, entendeu? Mas quando veio a partitura, simplificou, mas complicou. Olha só, a música não é a sua representação gráfica. Uma partitura é um meio eficiente de representar a maneira esperada da execução de uma composição. Mas ela só se torna música quando executada, ouvida ou percebida. A partitura pode ter méritos gráficos ou estéticos, independente da execução, mas não é por si só uma música. Tem muita gente que só se especializa, treina não sei quantas horas, mas ele não consegue fazer aquilo que eu falei na aprendizagem, ele não tem expressão, ele não expressa. E quando expressa, ele é falso. Já viu esse roqueiro fazendo cara? Ele está sentindo aquilo, cara? Ele está ganhando dinheiro. Entendeu como é que é? Então não consegue. Quem tem o espírito para espírito, você percebe que ele é um vigarista. Entendeu? Bom, sobre a questão da definição social, para não ficar muito grande. Por trás da multiplicidade de definições se encontra um verdadeiro fato social que coloca em jogo tanto os critérios históricos quanto os geográficos. A música passa tanto pelos símbolos de sua escritura, que é a notação musical, como pelo sentido que são atribuídos a seu valor afetivo ou emocional. É por isso que no Ocidente nunca parou de se estender o fosso entre as músicas do ouvido, próximas da terra e do folclore e dotadas de uma certa espiritualidade, e as músicas do olho, né, marcada pela escritura, pelo discurso. Nossos valores ocidentais privilegiam a autenticidade autoral,
e procura escrever a música dentro de uma história que a liga através da escrita, a memória de um passado idealizado. As músicas não ocidentais, que eu não vou tratar aqui, mas quando acabar da música lá para outubro, eu vou botar até músicas culturais que se chama, né? Só com a voz lá daqueles tribos mesmo. Entendeu? Vou botar isso para vocês verem. E outros países do Oriente, entendeu? Vai ser uma festa que eu vou fazer, né? Mas só depois lá para outubro, mais ou menos. Então as músicas não ocidentais, como a africana, apelam mais ao imaginário, ao mito, à magia, e fazem a ligação entre a potencialidade espiritual e corporal. O ouvinte desta música, bem como da música folclórica ou popular ocidental, participa diretamente da expressão do que ouve através da dança ou do canto grupal, enquanto que um ouvinte de um concerto na tradição erudita assume uma atitude contemplativa que quase impede sua participação corporal, como se só sua mente estivesse presente ao concerto. O desenvolvimento da notação musical e a constituição artificial do sistema de temperamentos consolidou na música o dualismo corpo e mente, típico do racionalismo cartesiano. E de tal forma esse movimento se fortaleceu que mesmo a música popular ocidental, ainda que menos dualista, se rendeu à sistematização no qual se mantém até hoje. Dentro desse aspecto aí, né, que nós estamos tratando, eu falaria sobre a música como um fenômeno social. As práticas musicais não podem ser dissociadas do contexto cultural. Cada cultura possui seus próprios tipos de música totalmente diferentes em seus estilos, abordagens e concepções do que é a música e do papel que ela deve exercer na sociedade. Entre as diferenças estão a maior propensão ao humano ou ao sagrado, profano ou sagrado. A música funcional em oposição à música como arte, né? Porque daqui a pouco você vai começar a colocar aquelas musiquinhas para você ficar dormindo, para você ficar em paz, mais sossegado. É uma música funcional, mas é uma música como arte. Né? A concepção teatral do concerto contra a participação festiva da música folclórica e muitas outras. Falar de música de um outro grupo social, de uma região do globo ou de uma época faz referência a um tipo específico da música que pode agrupar elementos totalmente diferentes. Música tradicional, música erudita, música popular ou até música experimental. Esta diversidade estabelece um compromisso entre o músico, quer dizer, o compositor ou intérprete, e o público, que deve adaptar sua escuta a uma cultura que ele descobre ao mesmo tempo que percebe a obra musical. Desde o início do século XX, alguns musicólogos estabeleceram uma antropologia musical, que tende a provar que mesmo se alguém tem um certo prazer ao ouvir uma determinada obra, não pode vivê-la da mesma forma que os membros das etnias, aos quais elas se destinam. Nos círculos acadêmicos, o termo original para os estudos da música genérica foi musicologia comparativa. Nós tivemos isso também em educação comparativa, e outras coisas assim, começaram a se comparar, porque qualquer coisa, psicologia, como é que pensa a psicologia no Oriente, como é no Ocidente, como é numa tribo, como é no outro, entendeu? Então todas as coisas começaram a se fazer, a educação a mesma coisa, começou a se ter muita coisa chamada comparada. Então também teve essa musicologia comparativa, que foi renomeada em meados do século XX para etnomusicologia. Isso aconteceu também, inclusive, na matemática, etnomatemática, que apresentou-se ainda assim com uma definição insatisfatória. Para ilustrar esse problema cultural da representação das obras musicais pelo ouvinte, eu diria o seguinte: o indígena africano, ele toca uma melodia em sua flauta de bambu. O músico europeu terá muito trabalho para imitar fielmente a melodia exótica. Mas quando ele consegue, enfim, determinar as alturas dos sons, ele está certo de ter reproduzido fielmente a peça de música africana.
Mas o indígena não está de acordo, pois o europeu não prestou atenção suficiente ao timbre dos sons. Entendeu? Ele às vezes não usou nem a flauta, ele usou um outro componente, então, ele tocou no dó maior, sei lá o quê, aí o cara toca lá também. E aí? Você acha que é a mesma coisa? O cara percebe. Então o indígena toca a mesma área em outra flauta. O europeu pensa que se trata de uma outra melodia, porque as alturas dos sons mudaram completamente em razão da construção do outro instrumento, mas o indígena jura que é a mesma área. A diferença provém de que o mais importante para o indígena é o timbre, enquanto que para o europeu é a altura do som. O importante em música não é o dado natural, não são os sons tais como são realizados, mas como são intencionados. O indígena europeu ouve o mesmo som, mas ele tem um valor totalmente diferente para cada um, porque as concepções derivam de dois sistemas musicais inteiramente diferentes. Eu posso até cortar aqui um pouquinho e dizer, pô, se o cara está fazendo uma música, né, e aquela música é para o sagrado dele, e o outro não está fazendo, aí você vai tocar a mesma música. Espera aí, não tem a mesma intencionalidade, não tem a mesma expressão, não tem singularidade, não tem nada dessas coisas, entendeu? Então, o som em música funciona como elemento de um sistema. As realizações podem ser múltiplas, o acústico pode determiná-lo exatamente, mas o essencial em música é que a peça possa ser reconhecida como idêntica. Feito isso, eu vou falar sobre aqueles 5. Lembra que eu disse que ia falar sobre 5? A música de 12 tons, a música de câmara, a música programática, a música serial e a música concreta. Por que eu vou fazer isso? Porque quando a gente vai abordando, porque lembra o seguinte, eu estou fazendo um conteúdo chamado música, ele vai ter vários temas, um deles é esse que nós estamos tratando aqui, música clássica, música antiga, que vai de 1000 a 1400. Depois vamos fazer aquela, né? Renascimento, barroco, classicismo, romantismo, vai por aí afora, tá certo? São os temas. Cada tema eu faço vários tópicos, tá certo? Aí o que eu estou dizendo? Eu estou prestando atenção, acho que são 2 tópicos agora, né? Porque um foi foi a introdução da música em geral, e essa agora está sendo a introdução da música clássica, da música antiga, tá certo? Eu botei até uma música aí particular para você ouvir e prestar atenção, né? Que vai ser depois daqui, quando acabar aqui, eu vou botar isso. Então o problema é. Eu me perdi aqui. Ah, sim. É que aí cada tema tem alguns tópicos, não são o mesmo número de tópicos, entendeu? Mas sei que ao todo eu vou dar mais de 100 temas. Eu gostaria de fazer 100, mas já tem mais de 100, mas eu gostaria de fazer 100. Vamos ver. Então, o que acontece? Em cada tópico, eu, ao falar nesses tópicos, eu às vezes começo a mencionar coisas que pode ser que a pessoa que não se dedicou à música, não sabe assim nada, a pessoa não vai saber. Então eu vou tentar dizer alguma coisa para melhorar ou até poder fechar um conhecimento sobre aquilo. Então, na hora que ele for ouvindo o que eu vou falar, né, aquilo ali já passa. É por isso que eu tenho que fazer essa coisa antes, entendeu? Então eu vou fazendo antes. Então, por isso que essas coisas aqui eu estou tratando disso. Para quando vier falar disso, vocês ficam tranquilos. Seria, o que é a música de 12 tons? É a obra em que é atribuída a mesma importância a todos os graus da escala cromática. Escala é uma série de notas que define uma melodia e, em geral, a tonalidade da peça. Escalas diferentes dão à música sentimento, cor, né, diversos. Eliminando toda a ideia de tônica, a primeira nota ou grau de qualquer escala diatônica, o que é diatônica? Diatônica é baseada numa escala de 7 notas, sem sustenidos nem bemóis,
Só para você ter uma ideia, porque como eu mexi mais com piano, então com piano os sustenidos de bemol estão naquelas teclas pretas, tá certo? Só para gravar. Bom, aí eu falo da tonalidade, que são sistemas de escalas de tonalidade maior e menor, aí teria que falar muita coisa. Forma a base de toda a música ocidental do século XVII, até Schoenberg, no início do século XX, a música tonal adota os princípios da tonalidade. Então, um certo tonal de uma peça musical baseado na primeira nota ou tônica da escala. Você vê que é complicado, só para falar assim, um pouco do que seria a música de 12 tons. Aí você me pergunta alguma coisa que quiser aí. Então. Música de câmara. São peças compostas para pequenos grupos de 2 ou mais instrumentos, como duetos, trios e quartetos. Porque a música de câmara é como se fosse assim, uma música de, vou exagerar, de sala. Quer dizer, ele começou a ir para... A coisa não é para palco, não é para teatro. No momento que começou a comprar o piano, por exemplo, ter piano, né? Aí começaram as pessoas a adquirir e começaram a ter dentro de sua casa. Então lá mais ou menos parecido que nem pagode. Já viu como é que é pagode? Então, lá o cara tem até numa caixa de fósforo, o cara fica batendo, o outro vai naquele bandolim, o outro vai em qualquer coisa, vai fazer uma... E é mais ou menos isso. Né? Imagina a música de câmara como se fosse um pagode, tá certo? Para ter uma ideia. Bom, a música programática é uma música composta para descrever um tema, que ele não é musical. Ele é um tema, não é musical, quer dizer, ele é um tema como se fosse um evento, uma paisagem, uma obra literária. Isso é uma música programática. Música serial é um sistema de composição atonal, sem tonalidade reconhecível, o oposto de tonal, né? Desenvolvido nos anos 1920 por Arnold Schoenberg e outros, em que sequências físicas de música são usadas como base para criar uma obra mais complexa inteira. Essas coisas eu não gosto, não, entendeu? Mas existe aí. E tem a música concreta, que é uma música eletrônica, que compreende sons instrumentais e naturais, muitas vezes alterados ou distorcidos no processo de gravação. Tem gente que esse processo de distorção tem aquele, como é o DJ, né? DJ. Distorce até o... Bom, vou falar agora, são as demais palavras. São palavras que vão ser utilizadas e vocês prestem atenção. Porque como escrevi isso, fiz um livrinho, só que tem que não está concluído ainda. Então o que vai acontecer? Quando eu botar ele, vocês vão ter qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão lá e veem o que quer dizer aquilo, entendeu? Por exemplo, no que diz respeito à música, introdução, a sagração da primavera, Igor Stravinsky, são dois. Esse é da introdução, né? Da música. Outra é a introdução da música, sempre estou esquecendo, música antiga, tá certo? Então, dentro desse primeiro, se falou em polifonia. Mas o que é polifonia? Polifonia tem um significado de muitos sons. Poli é muitos, né? Sons. Refere-se a um estilo de composição em que todas as partes são independentes e têm igual valor. Pensa nisso. Cantochão, por exemplo, que é o contrário, é uma monofonia? Não. Estão cantando, todo mundo é a mesma coisa. Entendeu? Polifonia, não. Tem um aqui cantando, tá ali, pode estar no mais alto, outro mais baixo, entendeu? O monofônico designa música composta em uma só linha ou melodia sem acompanhamento. Não tem instrumentos, né? Ópera. Peça teatral em que todos ou a maioria dos personagens cantam e em que a música é um elemento importante, em geral, todos os diálogos são cantados. Aí tem tipos de ópera, né? Tem ópera búfala, ópera cômica e ópera séria. E tem opereta ainda por cima. Tá, vamos lá. Vocês, quando ouvirem falar nessas palavras, saber o que é. Ópera bufa é o tipo de ópera cômica popular no século XVIII. Cômica. Ópera comique dá impressão, no francês, dá impressão é cômico e tal, mas não é bem assim não. Olha só.
É um tipo exclusivamente francês de ópera que, apesar do nome, nem sempre é cômica, nem especialmente leve. Também inclui diálogos falados. Ópera séria é o oposto direto da ópera bufa, caracteriza por enredos heróicos ou mitológicos e formalidades na música e na ação. Já a opereta, como o nome está dizendo, literalmente é o que é uma pequena ópera. Tá? Estilo de ópera mais leve do século XIX, que inclui diálogos falados. Outra coisa são concerto. Vamos lá. Deixa eu até beber uma aguinha. Concerto. Grande peça para instrumento, solo e orquestra, destinada a exibir as habilidades do solista. O solista pode ser de voz, mas pode ser também de instrumento. O concerto grosso barroco, porém, tem intenção mais equilibrada entre uma orquestra menor, que às vezes vocês ouviram falar que chama-se ripieno, e um grupo de solistas, que são os concertinos, tá certo? Movimento. Às vezes você vai escutar assim, movimento na música, quer dizer, ó, é uma seção independente de uma obra maior, chamado assim porque cada um tem indicação de tempo diferente e autônoma. Sinfonia. Obra de larga escala para orquestra completa. Sinfonias clássicas e românticas têm 4 movimentos. Tradicionalmente, um allegro, um segundo movimento mais lento, um scherzo e um finale animado. Sinfonias posteriores podem ter mais ou menos movimentos. O primeiro muitas vezes segue a forma sonata e o movimento lento é o finale e pode ter estrutura similar. Agora vamos ver, eu disse que são os pontos que eu destaco. Se vocês estiverem ali olhando qualquer coisa, né? É revendo, porque eu já botei isso lá há algum tempo. Nem sei se eu tirei isso, não, eu boto de novo. Agora sobre a que será de hoje. Hoje, essa aqui, a música clássica, né, de introdução, que é Ródios Cantando, do século X. Sempre vou botar assim um pequeno trecho da música. Isso aqui foi difícil, por isso que eu boto em forma de postagem. Eu vou fazer sempre com vocês das outras 14 áreas, né? Eu vou falar ao vivo. Essa eu não posso falar ao vivo, porque eu queria botar um filme, um trailer de filme, então uma parte da música. O que acontece? Não dá para fazer isso. Entendeu? Não tem esse casamento. Eu não posso botar. A música até eu podia botar. Né? Que eu podia botar aqui um instrumento qualquer. Né? E, como é que chama aquilo? O som que você botou. E a música sai. Mas eu senti que é mais bonito, às vezes, você ver a música na forma de vídeo, porque às vezes é uma orquestra tocando. Ah, sim. É muito Fica mais mais bonito. enriquecedor. Agora, o filme não tem jeito. Eu não consigo botar um filme aqui. Como é que eu vou projetar aqui, entendeu? Bom, então vamos lá qual foi que eu observei. Cantochão é uma música medieval de igreja. Medieval. Consiste numa linha vocal em uníssono, quer dizer, uníssono, um só som, sem acompanhamento, não tem instrumento nenhum, só tem um bando de homens, geralmente, né? Geralmente é monge, essas coisas assim, com ritmo livre, com a fala sem duração regular de compasso. Organum é um dos vários estilos de polifonia, envolve a adição de uma ou mais vozes no cantochão. Tá certo? Então, um dos vários tipos de polifonia. A palavra vem do grego organo, que é a origem da palavra órgão. Geralmente, a melodia do cantochão é acompanhada de outra voz para embelezar a harmonia. É um pouco diferente do cantochão, que fica só... Esse não, às vezes tem acompanhado de outra voz para embelezar a harmonia, entendeu? Fica interessante, né? As duas são interessantes, mas você pensa, existia só o cantochão. Vem alguém, tá lá, aquele bando de gente lá, aí você tira 1, 2, 3, começa a fazer outra, para dar um acompanhamento, para fazer uma voz mais alta, outra.
Fica mais bonito, quer dizer, pelo menos choca bem, não sei. Bom, a altura é a posição de um som em relação a uma gama de sons tonais, né? É uma gama de sons tonais. Quão alto ou baixo ele é, e que depende da frequência das ondas sonoras por segundo, ondas sonoras por segundo é o Hertz, né? Bom, música modal é a música feita com o emprego dos modos. Esse tipo de música tem uma tonalidade e uma escala definida, mas se diferencia da música tonal por não empregar as relações funcionais dessa música. Então, música tonal e música modal é diferente. Ó, porque ele emprega modos. O que é o modo? O modo é uma escala de 7 notas herdadas da Grécia Antiga através da Idade Média, em que era predominante os modos, né? Era predominante os modos predominantes. Os modos sobrevivem hoje na música folclórica e no cantochão. Depois vem o moteto. Moteto vai ser sempre muito falado. Moteto. O que é o moteto? É uma composição coral polifônica baseada em texto sagrado, tá certo? E, em geral, sem acompanhamento. Então, quando se for passar, mais ou menos assim, você vai saindo do cantochão, passa por uma coisa polifônica, aí o que acontece? O cantochão é praticamente religioso, né? Assim, quando você passa para o moteto, já é uma variação. Você deu um novo olhar para a música sacra. Tá? E, finalmente, monodia é um estilo vocal desenvolvido no período barroco. Eu estou me adiantando aqui, porque eu devia falar isso no período barroco. Mas é que acabei falando lá no meio dessa segundo encontro nosso, é com uma única linha melódica dominante, pode ter ou não acompanhamento. Tá? Bom, aí, meus amigos, vem as questões. Falta alguns minutinhos que eu quero fazer, quero botar a música, né, para vocês apreciarem. Eu vou dar uma ideia de uma música entre 1000 e 1400 depois de Cristo. É claro que vocês já estão entendendo, né, a dificuldade que é. Eu nem me atrevo a pensar nisso. Não sou nem maluco de pensar o seguinte. Já pensou se tudo que eu falei eu quisesse exemplificar ou com um pedaço de um trecho de música, ou lá o que fosse? Isso não dá certo nunca. Isso é uma multidão de tempo, entendeu? Então, infelizmente, vocês vão ter que ter uma ideia assim, geral. Tem coisas que não vão entender direito, mas passa, vai em frente, porque não dá para... Eu falei negócio da tonalidade, não foi que... Vou até juntar, que agora eu falei do Hertz, né? Hertz. Acho que é melhor, porque quando... Eu até falei da dificuldade de falar da tonalidade do ponto de vista musical, entendeu? Que envolve, já começa aquele problema, envolve muito conhecimento, algum conhecimento da música. E aí tem que puxar pela memória, você tem que decorar algumas coisas, entendeu? Você começa a ter que ter a linguagem, aquilo que eu falei da aprendizagem, você tem que ter isso, tem que ter uma escuta. O que quer dizer escuta? Você tem vontade mesmo de saber esse detalhe todo? Não tem. Então, acabou. Nem começa. Mas por só que você tem esse negócio, vou prestar atenção nisso. Aí você tem vontade de memorizar? Não tem. Não, escuto, memorizo. Ótimo, quer dizer, você já está num trabalho. Mas não adianta só isso. Porque nós não estamos na fase, vamos fazer um paralelo, não estamos na fase da linguagem oral. Como se eu dissesse assim, não está na fase agora em termos da música, é como se fosse você só está ouvindo. Não, você tem que também ler. Não é só oral, você tem que ler. Entendeu? Aí você vai para a singularidade até chegar na expressão. Olha o caminho, é um caminho longo isso aí. Né?
Então eu fiquei pensando assim, como eu posso simplificar? Vou dar uma ideia, né? Talvez até para dar uma fechada, dá tempo. Vou fazer esse fecho aqui. Olha só, pessoal. Pensa, quem já não ouviu falar na tonalidade de cores para o pintor? Sim. É o cromático, quando eu falei Uhum. ainda há pouco, tá certo? Então pensa no seguinte, às vezes no vermelho, quantas tonalidades tem no vermelho? Quando você às vezes vai fazer uma compra, logo que seja, eu vejo que você usa isso aí. Né? Vocês mulheres, então, porque querem aquele troço meio Ah, diferente, não sei o quê. quer cor de esmalte batom mais complicado que É, mulher? Quer né? quase que tudo mesmo tom, não é. A mulher Não é? sabe Sabe a diferenciar o tom. tonalidade. É, Né? é. Então pensa o seguinte, vamos fazer uma comparação. O bom meu é o seguinte, porque como eu fiz matemática, fiz física também, então eu tenho um trânsito por essa região aí. Olha só, luz, meu amigo, são ondas eletromagnéticas. Som são ondas sonoras. Ondas sonoras, viu um relâmpago lá, Demora para chegar. 200, 240 metros por segundo, certo? Velocidade do som. Velocidade do som. A A luz é velocidade mais da luz é rápida. 300 mil quilômetros por segundo, É. entendeu? Então você pensa quanto mais rápido é A gente a, tem mais medo do barulho do que da luz, né? Meu pai sempre dizia assim, assim, quando o também, barulho claro, vem, o perigo já já passou. passou, claro, claro. Então você pensa no seguinte, né? É, a onda sonora ela é muito mais devagar do que a. Então, quando você está vendo aquela cromosidade, cromosidade, essa é a palavra. Quando você está vendo aquilo no esmalte que ela falou, Uhum. aonde que for, você pensa que no som ele é mais lerdo. A faixa da gente ver, da gente ouvir, aliás, é assim uma faixa que tem muitos sons abaixo que a gente não escuta e acima também a gente não escuta. Tá certo até aí? Uhum. Então, vamos comer. Porque tanto é que tem horas que eles associam uma coisa com a outra. Mas eu sei porque que eles estão associando. Ele não usou a expressão, não foi usada a expressão aí do cromo, da escala cromática. Por que estão usando essa expressão? Cromática não poderia ser usada, porque você pertence à luz, entendeu? Mas o cara está fazendo isso porque está botando a luz dentro daquela faixa. Né? Mas vamos pensar no seguinte: se tudo que se movimenta causa som, tudo que movimenta causa som. Uhum. Você pode ouvir ou pode não ouvir. Vamos começar a sair e começar a pensar. A Terra se movimenta? Quantos movimentos tem a Terra? Tem uma que ela faz até assim, não tem? Não é rodando, não. Aquele que eu já esqueci até o nome qual é. Tá certo? Tem translação, rotação, mas tem aquele outro rotação no eixo. pregressão, acho que não me Ai, meu engano. Deus. Sei lá. Tem um monte de movimento. Esses movimentos todos, se a gente conseguisse captar aqui, eles teriam um som do planeta Terra. Se você fosse para mais alto, botando o Sol na história, botando os outros astros, você poderia ter o som do universo. Ou seja, essa é que eram os gregos. Eles trabalhavam com isso. Eles trabalhavam, chamavam de música das esferas, eu acho. Música das esferas, os gregos. Eles tinham 4 estudos, que seriam o quadrívio, para você ter a arte num sentido maior, eram feitos com 7 etapas, 7 estudos, o quadrívio e o trívio.
O quadrívio você começava, porque o Pitágoras falava que tudo era número. Uhum. Então, quando ele botou as escalas lá, você trabalhava com geometria, com aritmética, lá a música também, lá no meio, entendeu? Gramática, retórica, dialética, lá no trívio, entendeu? Quando a pessoa fazia isso, aí o que, que eles queriam atingir? Se você. Agora você pensa o seguinte: se existe essa musicalidade que você não capta, infelizmente, tá? Fica inaudível para você. Mas eu botei ali, a música pode ser definida com a parte espiritual. Então, o teu espírito pode captar uma coisa que você não ouve, ela não é percebida, ela não é sentida, porque ela está numa escala maior, é como se fosse uma mácula. Eu faço uma comparação. Não é uma toxina, é uma mácula. Então, se a gente conseguisse captar isso, você como um microcosmo, captando o macrocosmo, você estaria então em busca de encontrar essa música das esferas, ou essa música universal, e não ficasse limitado apenas ao que você percebe no planeta Terra, sente no planeta Terra, entendeu? Que é bonito você ter sentimentos no planeta Terra. Já pensou? Você toca uma música, pô, eu vou te dar quadros que são imensos. Olha, um para esse da música, o melhor que tem, quando chegar nele, presta atenção. Esse que tentou fazer essa captação foi o Bach, B-A-C-H, Bach. Ele foi o... Agora, tem pessoas que, alguns músicos, né, uns compositores, que eles estavam vivendo, eles viviam muito, às vezes tinha muitos que viviam pouco tempo, entendeu? E às vezes viviam situações de doença, situações de amor rompido. Juan Sebastián. Ele aí pegava aquilo ali e consegue colocar na música aquele sentimento. E você consegue sentir, olha, tem coisas que o Meshama falou. Teve músico que fez música e se suicidou. Estava vivendo um momento muito ruim. E muita gente que ouve essas músicas, às vezes, vai para o suicídio também. Entendeu como é que é? É afinidade. Acho que eu já falei demais, né? A gente já está passando os 3 minutos. Tudo bem? Deu para ter uma ideia aí? O que acharam? Estou meio cemitério hoje. Peraí, deixa eu ver. O que você achou? Pronto, você que está aqui perto de mim. Gostei. É muita informação, né? É. Eu fico impressionada assim com o teu grau de procura, né? De procura, de busca, é muito bacana. É porque o negócio é o seguinte, né? Eu vou estender mais um pouco. Cada um que fala, eu estendo. Mas, assim, o problema é o seguinte, né? Você tá vendo que não é só... Eu queria fazer isso também no filme, no cinema. Ia ser muito bom, porque o problema, você lembra que o paraíso não é um mundo belo? Uhum. Não, o paraíso... Essas coisas... Tem a arte também. A arte é outra coisa, nos outras coisas é a arte. Eu tinha que pegar essas coisas e levar para um nível cada vez mais alto, empurrar as pessoas, porque... Mas é para tudo, para política, para economia, para tudo aqueles... Bíblia, eu vou fazer a Bíblia hoje é quarta, né? Quinta ainda faço mais uma coisa, mas sexta eu já começo lá com a Bíblia, depois... Quer dizer, vou para a filosofia, eu vou fazer essas coisas empurrando. Porque eu falei aqui na introdução, mas eu falo de novo, pessoal, hoje nós estamos sobre duas coisas pronto para nos espetar. Um já está espetando, que é essa cultura burguesa que a gente vive. Ela é dominante. O outro que está querendo entrar, já está entrando, que é a cultura marxista, né, da hegemonia do Gramsci. O que ela está fazendo? Ela está destruindo essa cultura para botar dela.
E a gente sabe que Meixo Sama diz que a Igreja Messiânica não é uma religião, ela é uma cultura revolucionária mundial. Quem que tem que mandar? Somos nós, pô. Somos nós que temos, nessa crise aí do coronavírus, somos nós que tínhamos que estar definindo a situação. Se nós tivéssemos um presidente, tivesse um ministro da Saúde, se fosse o caso, falar, o que ele tinha que falar? Usar os ensinamentos do Messias Meixo Sama. Apontar as pessoas, olha pessoal, porque ninguém se pergunta, porque se o vírus come o quê? Aí eu perguntei para um camarada assim, o vírus come o quê? Ele ficou assim olhando para mim. Ele é do ramo, da saúde, hein? Pois é, você tem que saber o que ele come, porque se ele não tem o que comer, o que vai adiantar? Ele vai entrar no teu corpo e não tem nada para comer. Agora, se você tiver comidinha para ele é o faxineiro seu. Se ele vai acabar te matando, é um problema que, pô, como se foi? Ele foi preparado para isso, não é? Está comendo demais, então, mas o que se pode fazer? Então, a tua responsabilidade é ser um camarada saudável, não saudável aparente. Está entendendo como é que é? Então, as coisas funcionam dessa maneira. A gente tinha que começar a explicar às pessoas para se tornarem ter uma saúde realmente verdadeira. Né? Então, como ter a saúde verdadeira? A gente tinha que indicar às pessoas, né? Desde a agricultura natural, receber joelho, apreciar as coisas belas, entendeu? Quanta coisa a gente podia explicar às pessoas, as pessoas não ter um outro comportamento, não iam usar tanto desse remédio que fica dependente ali. Entendeu? Olha só quanta coisa a gente podia fazer. Mas não é só no campo da saúde, a gente tem que ter a cultura nossa é geral, é de pelo menos 18 temas. Com isso a gente afasta essas duas que estão aí, a burguesa e a outra que está querendo, ela está se metendo demais, né? A marxista, afasta as duas e põe a nossa. Mas para pôr isso, nós precisamos de poder. Poder é política. A gente precisa ter gente na política que seja messiânico, ter poder para fazer as coisas. Mas cadê essas pessoas? Elas não tiveram estudo para poder ter uma cultura, essa dimensão revolucionária mundial. Não tem. Então nós temos ausência de pessoas. Pergunta assim você, quantos candidatos, porque tem até os vigaristas que às vezes se candidatam e querem ganhar voto da messiânica. Voto de messiânico, vamos falar assim, certo? Aí dá para pegar um vereador, dá para pegar um negócio desse. Não é nosso interesse, a gente tem que pegar pessoas que sejam realmente mamerito, convicto lá, entendeu? Então a gente tem que ter esses quadros todos de artista. Cadê os artistas nossos? Ah, tem Elivete Sabalo. Pô, cala a boca, assim não adianta mais com Elizabeth Sabalo. Ah, Elizabeth Sabalo. Ao mesmo tempo, só aquela. Eu já escuto isso aí há 30 anos. A própria. Aquela menina da Globo, Fátima Bernardes. Nunca foi. Ela era messiânica. Ela é a mãe dela que era. Mas ela chegou a dar palestra lá na igreja Itabaiana. Às vezes usaram a pessoa, né, para fazer. O problema é o seguinte, a gente precisa ter isso. Então, quando eu olhei esse deserto, foi o que eu falei na introdução, senão a pessoa vê de novo a introdução que eu fiz aí, nos inícios. Quando eu vi esse deserto, eu acho que pô, tem que fazer isso. Mas olha só, para mim eleger 16 áreas e trabalhar em cima delas, com 100 e pouco cada uma. Você vai pôr a música ainda, né? Pô, 100 e pouco cada uma. Isso dá, de saída, olha só, pega 14, 16, aliás, multiplica com 100, você já vai dar 1.400, dá mais de 1.400, 1.500, 1.600, sei lá quanto. 16 vezes 100, 1.600. 1.600, então. Mas como não é bem 100, é mais do que 100, então é capaz de ter quase 2.000. Pensa no seguinte, o que eu posso fazer? O ano só tem 365 dias. Então, se eu fizer, estou tentando fazer 2 por vez, então vai virar isso aí quase mais de 700, sei lá o quê. Então, calculando mais ou menos, em talvez uns 3 anos, né, ou menos de 3 anos, 2 anos e pouco, eu consigo dar esse negócio. Entendeu? Mas eu tenho que fazer isso aqui. Cada tópico que eu tratar, eu não posso gastar muito tempo. Põe a música. É 12 minutinhos, às vezes, é 15. Você vai ver só isso agora que eu vou botar. Vou botar agora.
Vou desligar isso aqui e vou botar em seguida. Hein? Se Você prepara. vai desligar aqui? Ah, pensei que você fosse colocar a música que nem você colocou Eu das não outras posso fazer vezes. isso. Por quê? Ah, por causa da orquestra? Não, eu estou com uma postagem, né? Já está feito. Tá. Eu não posso fazer Tá, isso. Vai entendi. ter. Né? Não tem Então, jeito. você vai desligar esse vídeo e aí você vai colocar um outro vídeo que pode ser que Você só demore, faz. pode ser que demore para entrar, mas tem que clicar no link. Fica atento aí, pessoal. Tinham assim, até 25 pessoas aqui assistindo. Não corre do pau, não. Fica aí, pô. Tem que Não clicar corre de do novo. coronavírus, não. Tem que entrar de novo. Então tá bom, até já. Até já. Deixa eu botar os óculos. Né?